Olá, amigos e amigas, companheiros que sujam a botina nessa lida pecuária, tudo bem? Mais uma 11:11 aí com vocês aí. Bom dia, Rafaela. Vamos esperando aqui o nosso amigo Instagram e produzindo as chamadas. Então, enquanto vai chegando a moçada aí. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Rafaela? Como vai? Bem, e você? Bom demais, mais uma semaninha começando, mais uma 11:11 aí pra gente estar falando sobre mais dessa pecuária brasileira, né? Sim, senhor. Estou Ó, quase. Vitorino, grande abraço aí, né? José, bom demais. Hoje o assunto foi, nós vamos falar a respeito do milheto, pasto de inverno, safrinha de boi. Por que resolvemos falar sobre isso aí? Nós temos um grupo de WhatsApp, né, da turma que fez já alguns cursos da Potencial nesse período aí e teve essa dúvida lá, né? O Fabiano, o doutor Fabiano, pediu para que a gente pudesse estar falando a respeito disso aí, sobre o milheto. As características, as possibilidades, né, as oportunidades, os benefícios. Então, essa live 11:11 é sobre o uso do milheto, né, a safrinha de boi aí, mais especificamente com a utilização do milheto, tá certo? Então, o milheto é uma planta uma forrageira, uma gramínea, como é que eu vou, um bom coringa para esse centro-oeste brasileiro aí, para esse clima, para essa região de cerrado, né, desse bioma cerrado. Por quê? Porque é uma planta extremamente resistente, de baixa exigência em fertilidade e tem uma alta produção de matéria original ou de matéria seca, né? E produz um gama de situações que podem ser utilizadas aí, como produção de volumoso, né, produção de grãos, pode ser utilizado como pastejo. Então, pode ser utilizado mesmo como um coringa aí, essa carta na manga aí dos produtores aí. Tanto quem faz integração, quem faz só agricultura, como também o nosso amigo pecuarista. Né? Então, Rafaela, conta aí mais um pouquinho de novo, se apresente novamente, às vezes quem não participou da semana passada, conte aí o seu nome, o que você faz, né, para a turma entender. Certo. Bom dia a todos que estão chegando aí. Meu nome é Rafaela. Eu sou estudante do 5º período de veterinário do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí. Eu estou com a linha de pesquisa em gestão, tenho pesquisas em reprodução animal. Semana passada eu participei com o Marcelo da trilogia das lives de índices zootécnicos e eu estou aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre esse tema do uso de milheto na safrinha do boi. Marcelo, muitas pessoas estão vindo através do meu Instagram para poder assistir às lives e muitas são estudantes assim como eu. Então, para a gente entender e situar melhor, você podia explicar para a gente o que é a safrinha do boi propriamente dito? Quando fala safrinha do boi, o que isso quer dizer? O que é? Ah, legal. Eu agradeço, né, os seus seguidores, a sua propaganda aí com a Potencial. Muito bom, muito obrigado. A safrinha do boi, vamos colocar que safrinha do boi, por exemplo, a turma da agricultura, né, tem algumas regiões que não conseguem, às vezes, fazer uma segunda safra, a chamada safrinha de grãos, por exemplo. Ou, se essa safrinha está sendo realizada e ela não está sendo lucrativa,
ele tem essa possibilidade de fazer uma safrinha de boi, uma safrinha de carne, que é utilizar esse período pós a safra principal, utilizando essa área que estaria vaga, desocupada, sem nenhum plantio, sem nenhuma receita, utilizando isso para produzir carne, né? No caso aí, a gente está falando do boi, produzir carne, mas também pode ser uma produção de leite, né? Se você pode usar, como a gente diz, o milheto nessa gama de coringa aí, né? Como uma carta na manga para aumentar a produtividade, porque é uma forragem muito, muito interessante para isso. Então, assim, a safrinha do boi é a saída da safra principal de grãos, ou, por exemplo, o pessoal da agricultura ou da integração fez a safra de grãos e quer retirar, e não quer fazer a safrinha uma safrinha após a safra principal novamente de grãos, ele tem essa oportunidade de fazer uma engorda utilizando o milheto, que é o nosso ponto-chave aqui hoje, nesse período que diminui fotoperíodo, que diminui, começa já a diminuição do índice pluviométrico, né, principalmente na região do Cerrado, o que pode inviabilizar algumas regiões aí a safrinha. Então, o que acontece? Ele tem essa oportunidade de usar uma forrageira que tem baixa exigência de solo, tem baixa exigência hídrica, né, exigências hídricas. Então, ele pode estar usando nesse período aí de fevereiro, março, abril, maio, o plantio do milheto para que ele possa produzir aí em cima desse solo que às vezes estaria sem nenhuma utilização, a engorda de boi. Né? Não estou falando engorda de bovino, pode ser de vaca ou novilha, né? Mas produção de carne sobre esse solo que estaria parado. Né? Então ele aumenta essa possibilidade de receita, ou pode até viabilizar se ele está vindo de um processo de safrinha que não está sendo muito lucrativo. Né? Hoje eu acho que está diferente, né? Os valores estão muito bons aí de safra, o milho deu uma derrapada, mas já está estabilizando, mas então é sobre isso aí, e quem não tem a possibilidade de fazer a safrinha, podendo abrir mão, né, ou lançar mão da utilização do milheto para isso. Tá? Então seria nesse intervalo aí que a gente chama da safrinha, onde não está produzindo grãos aí para fazer. Tá certo? Entendi. Aqui na região de Bambuí, que é bastante utilizada a aveia no lugar do milheto. O milheto aqui não é muito comum, até por acredito eu, as condições climáticas e de produção que o milheto exige. Quais as vantagens, os benefícios, por que se utiliza o milheto? Tá. Então vamos falar um pouco do benefício do milheto. Então eu já dei alguns toques aqui, né, a respeito de alguns benefícios que ele tem, mas muito bom para a agricultura. Né? Ele não é planta hospedeira, né, de nematóides. Isso são dados de Embrapa, são dados dos próprios produtores de semente de milheto. Então, ele não é uma planta hospedeira de nematóide, que hoje é um agravante para as grandes culturas, né? Soja, milho e por aí vai. Ele pode reduzir até mais ou menos aí 50%, 60%, 75% da infestação de nematóide no solo, porque ele quebra esse ciclo de vida do nematóide no solo. Uma outra coisa, ele tem uma massa radicular, né, um sistema radicular muito agressivo e muito grande, vamos colocar assim. Então, isso proporciona uma busca de nutriente mais profunda. E, consequentemente, isso traz uma ciclagem de nutrientes da subsuperfície do solo para a superfície. Né? Quando esse milheto, que ele é uma planta anual, quando esse milheto morre, ele proporciona essa
essa distribuição melhor de nutrientes aí que ele buscou lá embaixo, mais abaixo, e trouxe aqui para cima da superfície do solo, né? Na camada ali vão colocar arável ali, dos 20 centímetros ali, que é onde as raízes de pasto ou das outras culturas vão agir na sua grande quantidade, né? Por ser uma massa radicular extremamente vigorosa, o que acontece? Ele também ajuda a descompactar solo. Muito importante para a gente, né? É um bom dado para quem está com pasto degradado, né? Então, isso aí a gente pode ficar de olho nessa utilização do milheto. Tem uma grande produção de matéria original. Dependendo da época de que você utiliza o milheto, você pode produzir de 20 a 70 toneladas de matéria original de volumoso, além de ser um produtor, além de produzir grão também, né? Uma outra coisa com relação ao sistema radicular do milheto é o seguinte: quando a gente fala de matéria orgânica para o solo, o que mais importa para nós em revigorar esse solo não é a matéria morta que eu estou produzindo aqui em cima. Quando eu falo de matéria orgânica, desculpa, para o solo, para o complexo solo, não é essa matéria morta que eu estou produzindo aqui em cima. É muito mais importante o que ele produz no sistema radicular, da morte do sistema radicular, tanto de pasto. Então, as gramíneas, no geral, fazem isso, né? Que são raízes fasciculadas, cabeleiras, que chamam. Então, o que acontece? Esse é um dos pontos principais. Como ele tem agressivo e muita massa radicular, quando ele morre, por ser anual, como a gente já disse, ele deixa um aporte muito bom de matéria orgânica no solo também, certo? Uma outra coisa que ele é muito bom, ele germina muito rápido quando ele é bem plantado, né, nas condições de profundidade de plantio, e cobre muito rapidamente o solo. Então, isso é importante para o pastejo, né, você tem uma possibilidade de utilização do pasto muito mais rápida, tá? É tolerante à seca, tem baixa exigência de fertilidade de solo, então é barato de se plantar e tem uma ampla janela de plantio. Se ele não precisa necessariamente de tanta água, né, para germinar e produzir, então eu consigo ganhar em janela de plantio. E isso me abre o quê? Possibilidades de utilização, tá certo? Isso aí, nós estamos falando de plantio, dependendo de regiões, de agosto até maio. Se não for esfriar muito em maio, ele ainda cabe. E se tiver algum índice pluviométrico razoável dentro desse esquema. Então, estude a região e você tem essa ampla janela de época de plantio para o milheto. Então, isso aí é uma ótima possibilidade de utilização, né? E com relação a não aveia, por que usam, às vezes, em regiões mais frias, a aveia? Justamente por isso, como pastejo de inverno, justamente por isso. O milheto não se adequa a temperaturas mais baixas. Então, você tem que realmente passar por um pasto de maior resistência ao frio, vamos colocar, uma gramínea de maior resistência ao frio, aveia, zevém, por exemplo, tá certo? Então, às vezes, por isso que às vezes na região não utiliza. Outra coisa é que o grão da aveia, né, do azevém, ele tem um valor agregado mais alto que o do milheto, tá certo? Entendi. Então, você tem essa possibilidade de regiões aí que você tem que utilizar. A aveia, azevém, como pasto de inverno, para fazer sob semeadura em pastejo tropical, é muito interessante a partir que tenha um inverno chuvoso ou tenha utilização de irrigação. Tá Entendi. certo?
Até era uma dúvida que eu tinha em algumas pesquisas que eu fiz em relação a ele ser uma planta de dias curtos, ao fotoperíodo, relacionada aí às temperaturas baixas. Mas aí, então eu entendi a relação, porque se ele é uma planta que precisa de dias mais curtos, você explicou o período de utilização, que seria o período ideal, e acho que aí tem que ficar atento para você ter um maior aproveitamento dessa planta, né? Quando a gente fala em fotoperíodo, dias mais curtos, não quer dizer que vai estar gelado. Se estiver gelado, ele não presta, né? Ele não pode ser utilizado. Aí você tem que passar para gramíneas que suportam mais temperaturas mais baixas. Aveias, que são as mais utilizadas, né? Uhum. E o que acontece que o milheto, por essa, outra característica dele e um benefício que ele não tem necessidade de ser, ele produz muito bem também com dias curtos. Então isso abre, ele não te atrapalha a janela de fazer suas safras principais, né? Nós estamos falando de agosto até outubro, novembro, você pode utilizar, e depois abril, né, final de março, começo de abril, maio, dependendo da região, se ainda chove, ainda fica um pouco quente. Então, ele não te atrapalha esse período aqui de maior fotoperíodo que você tem que utilizar para suas culturas principais, milho, soja, por exemplo, né? Então, isso é interessante. Mais uma boa característica do milheto, né? Entendi. E quando a gente fala do milheto em relação à produtividade, o quão produtivo é o milheto aí? Então, o que é interessante do milheto também, igual eu falei, dependendo da época que você plantar, né, ele pode produzir de 20 a 70 toneladas de matéria original. Então, se for colher ele com 25, 30 aí, vai produzir bastante matéria seca. Vamos pôr aqui 70 mais 20 dividido por 2, vezes ponto, vou pôr 28 aqui, que não dá não. Vai produzir de 10 toneladas de matéria seca por hectare numa mediona, certo? E isso é muito bom, isso proporciona altas lotações. E além de proporcionar altas lotações, né, num custo barato, às vezes, de implantação, tá? De utilização, de oportunidade de utilização, ele também tem um ótimo, quando utilizado na altura certa, na época certa, ele tem um ótimo valor nutricional. Ele pode chegar a 24% de proteína, pode chegar a 68%, 70% de energia, de MDT. Então, é uma ração zona. Se eu ajustar consumo de matéria seca pelo bovino em cima disso aí, a proporção de ganho de peso, de desempenho animal é muito alta. A possibilidade de ganho é muito alta. Então, um grande benefício dessa forrageira, né? Entendi. Você disse que ele é usado como palhada para plantio direto, né? E aí você citou algumas fontes que a gente usa aí para o bovino, e o quão nutritivo ele é até mais que o milho, né? 24% de proteína é um teor muito alto. Como que eu ajusto lotação, Marcelo, quando eu estou plantando milheto? O que eu tenho que tomar cuidado aí quando eu estou trabalhando com lotação? Ah, tá. Só fazer um adendo aqui. O grão do milheto, ele não produz esse tanto de proteína, tá? O milho, quando ele é novinho também, que você faz aqueles milho hidropônicos, aqueles milho que essa turma gosta de inventar aí sim ele pode chegar até 18% de proteína, 20% de proteína. Estamos falando da parte volumosa do negócio. Então, quando ele, na época certa de utilização, na altura certa de utilização, ele tem um teor proteico muito alto. A gente trabalha na média para composição de dieta falando de volumoso,
composição de dieta ou de desempenho, né, estimativa de desempenho dentro dos orçamentos forrageiros que a gente faz, que na faixa aí dos seus 18%, 16% de proteína, que já é excelente, né, já tá até estourando. Tanto que a gente tem fazendas que trabalham com a palhada e a safrinha de milheto para vacas de leite, ao invés da produção, às vezes, de uma safrinha de milho, né? A gente faz milho nas safras e milheto na safrinha, para pastejo, produzindo aí 16, 15, 16 litros de leite, só milheto e sal mineral. Né? Quando a gente usa um pouquinho de energético, por exemplo, um milho reidratado, isso aí só para quase 20 litros de leite por cabeça dia. Então, é uma produção muito, muito econômica, vamos colocar assim, tá certo? Porque eu estou aproveitando um volumoso de excelente capacidade de lotação e também de produção nutricional. Então, pequenos ajustes se ajeita. Agora, com relação às lotações, quando você vai trabalhar com o milheto, é interessante sempre tentar trabalhar no sistema de pastejo rotacionado, pois dessa forma você ajusta melhor, tá? E dependendo da época de plantio que foi feito o milheto, ele pode ser utilizado até 3 vezes, ele rebrota até 3 vezes. Então, você pode utilizar dentro desse ciclo dele de 150 dias, às vezes 120, dependendo da época de plantio, você pode utilizá-lo até 3 vezes se fizer um trabalho de sistema rotacionado. Tá certo? Entendi. Então, isso é muito importante para melhor aproveitamento da forragem. Você vai conseguir ter mais, né? A gente utiliza mais ou menos dia de descanso aí, dependendo da época de plantio, entre 15 a 30 dias. É uma média. Estou falando de média para que todo mundo possa, quando for plantar aí ou não, né, da época de plantio que for utilizar, mas varia nisso aí, de 15 a 30 dias de descanso. Então, eu coloco o gado, rebaixo o milheto, descansa por 15 dias, dependendo da época que foi plantado, ou 30 dias, e volta a utilizar novamente. E ainda tem uma possibilidade, se você adubar, ainda vai produzir mais ainda. Então, jogar aí 30 quilos, 20 quilos de N aí por hectare, dependendo da época de utilização, claro, porque precisa ter chuva, para isso aí funcionar, essa adubação funcionar, ele ainda vai ser produtivo em lotação muito grande, vai caber uma lotação muito grande. Então, isso aí é interessante, é mais um ponto positivo dessa forragem. Tá? Entendi. Então, como eu citei, a lotação pode variar entre 2 a 4 As por hectare, tá? Então é uma lotação bem expressiva, a gente costuma trabalhar numa média de 2,5 a 2,8 UA por hectare, tá? E isso então é interessante também, porque ele, você imagina você trabalhar com 2,8 A na média, com um ganho médio de 1 quilo por dia, você imagina o tanto de arrobas produzidas em 120, 150 dias aí. Entendi. Tá certo? Tá certo. Eu tinha lido, visto em algum lugar também, em relação ao uso do milheto com a pastagem. Eu queria saber de você o quão isso é vantajoso, o que eu tenho que tomar de cuidado, associar o milheto ao quê. Então, é uma coisa interessante que eu vi que eu fiquei com dúvida. É muito interessante. Ele pode ser utilizado, o milheto, para recuperação de pasto. Por exemplo, eu começo a fazer meu trabalho, eu venho agora em março, abril, nos pastos que eu defini que vou reformar, por exemplo, faço calcário. Quando for em agosto, setembro, né, eu já dou uma primeira mão de grade, às vezes agora, já para incorporação
desse calcário, já dá um controle naquela forragem antiga ali do pasto. Quando for em agosto, setembro, eu entro novamente com o maquinário e faço o plantio do milheto solteiro, tá certo? Que vamos plantei em agosto, setembro, ele daí 30 a 40 dias aproximadamente, que é a janela de uso, né, que do primeiro pastejo, vamos colocar mais ou menos, mas é interessante sempre estar de olho na altura de entrada e não no período. Você pode usar com 30, 40 dias após germinado. Não, use na altura. E principalmente o seguinte, a área começou a querer emborrachar, começou a soltar 5% de inflorescência. Se você deixar um pouquinho mais para frente, você vai perder o primeiro uso do milheto. E aí você vai atrapalhar todo o resto de utilização desse milheto. Então é muito importante o primeiro pastejo. Ele tem que ser pastejado entre 50 a 70 centímetros. Tá certo? Então, o que acontece? Eu posso utilizar esse milheto solteiro numa possibilidade de engorda de boi num período de transição de seca, água, que é, na maioria das fazendas, muito ruim, né? Eu posso, esse período de saída da seca para a entrada das águas, é um período muito crítico dentro das fazendas de gado de corte nossa aí, desse Brasilzão tropical. Então eu tenho essa chave de possibilidade de uso do milheto num pasto de reforma, por exemplo, nesse período, de agosto até outubro, novembro, se eu quiser. Tá certo? Então, se eu fiz agosto, setembro, eu vou utilizar começando em outubro, novembro, dezembro, às vezes janeiro. Quando chegar em janeiro, eu vedo o pasto novamente, venho, faço dessecação, espero 30 dias e vou plantar o meu pasto novamente, o meu pasto que vai ser o meu pasto principal, que eu estou falando de reforma de pasto, então eu posso plantar esse pasto entre fevereiro, às vezes fevereiro e março, através do plantio direto, na dessecação do milheto, espero 30 dias, entro novamente plantando meu pasto principal com o milheto novamente, porque daí, mais 30 dias, eu tenho pasto novamente para usar, tá certo? Mas vou estragar o pasto que está embaixo do milheto. Não. Se ajustar a lotação, ele entrar na hora certa, o milheto vai estar aqui e o pastinho vai estar aqui, ó. Então o boi não vai nesse pastinho. E ele vai dando o ciclo, e ele vai fazendo, o pasto embaixo vai saindo, o milheto vai morrer. Quando isso acontecer, o pasto plantado está bem, já está na hora de ser utilizado, e você não perdeu esses 45, às vezes 60 dias, às vezes 90 dias, dependendo da qualidade da forma, para utilizar esse pasto pela primeira vez. Tá certo? Tá tendo uma falha aí, Rafael, acho que cortou. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu plantar consorciado lá em outubro, novembro, na hora que eu for fazer realmente a reforma. E ele cabe com com todos os tipos de semente, quase de capim, de forrageira que você for trabalhar. Tá Entendi. certo? É uma roda, uma mão na roda para quê? Para você também ter a utilização do pasto mais cedo. Então, eu posso usar ele consorciado, eu posso usar ele dessa forma que eu falei, antecipando o plantio, fazendo ele solteiro primeiro e depois na dessecação e replantar ele em consórcio com o capim que vai ficar na área, tá? E isso é interessante porque eu ganho pasto bom de setembro, outubro, até o próximo outubro, novembro. Pega linear, assim, é desempenho altíssimo. Porque se eu plantar em março, se eu plantar ele em fevereiro, março, eu vou usar ele em março, abril, em maio, junho, julho, e o pasto vai estar lá embaixo, saindo, tá. Quando ele morrer, acabar o ciclo, é anual, como a gente já disse, quando ele morrer, acabar o ciclo do milheto, o pasto está formado, pasto de forma nova, prontinho para ser utilizado em que época?
setembro, outubro, de novo, do próximo ano. Então eu pego, assim, ó, é só linha crescente de produção. Tá? Então isso aí dá para ser feito. E isso são as oportunidades de uso dessa forrageira. Tá? Então ela é muito interessante. Quando eu planto... Respondeu? Respondeu, é isso mesmo. Quando eu planto o milheto, eu tenho alguma estratégia aí que eu vi que, como você disse, ela é uma planta de muito pouca exigência, ela cresce, desempenha muito bem em solo arenoso. E eu queria saber que quando os cuidados que a gente tem, quando a gente quer suplementar, se a gente tem que ter um cuidado de uma estratégia para suplementar o milheto, para ele não dar muito trabalho para a gente. Porque eu vi uma questão de plantio escalonado, que fala, eu não entendo muito bem dessa parte, mas eu li alguma coisa e fiquei com dúvida. Tá, porque o que acontece? Muitos dos produtores, agricultores que vão utilizar o milheto para uma safra de boi, por exemplo, uma safrinha de boi, o que eles fazem? Eles jogam esse milheto, ou vão usar para, mas nós estamos pensando em boi. Se for para utilização de bovino, às vezes eles jogam isso quando? Quando falta 30 dias para a plena maturação do grão de soja, né? E aí o que acontece? Eles jogam de avião em área total. Veio a chuva, veio tudo, o que esse milheto faz? Sai tudo uma vez. Quando eu for soltar o gado para pastejar, no primeiro momento, igual a gente falou que tinha que ser pastejado com 50, 70 centímetros de altura, o que acontece? Muitas das áreas já passou. Então eu perdi aquela oportunidade de alto desempenho de bovino, além de lotação e alto desempenho individual, que o milheto proporcionaria. Então esse é um ponto. É interessante que se tenha a possibilidade que escalone as áreas, né? Eu vou fazer tanto, que é o que eu dou conta de usar, depois, daí 15, 20, 30 dias, ou 15 ou 20 dias, sei lá, tem que fazer as contas, mas escalonar as áreas de plantio, para que o seu animal possa ir acompanhando. Então, vai saindo aqui, ele usa esse aqui primeiro, o outro está chegando. Aí o gado vai para o outro vai estar chegando. Mas claro que a gente tem que ter essa janela de uso, né? Mas aí desse jeito, quando eu for acabar minha última área de jogar, já passou do período de plantio. A gente sabe disso. Então, escalone da melhor forma que consiga utilizar a janela de plantio, a quantidade de lotação que você tem, a possibilidade de uso que você vai conseguir fazer de suas áreas, né? Se eu conseguir que eu possa escalonar pelo menos, às vezes 50% da área, 60% da área, nossa, olha o desempenho de animal que você vai ter nisso aí, né? A gente sabe que 100% de tudo não existe, né? É difícil não atinge. Então, que faça, então, nas suas condições, o que você pode resolver, né? Potencial Genética pergunta aqui, qual é a área que não é indicada a utilização do milheto na reforma? Qual que é? Quando você vai fazer a área, por exemplo, de alagadas, né, que umedece muito, aí use o capim solteiro para aquela área lá mesmo, senão vai perder o milheto. Áreas de mais úmidas não desculpa, não pode ser utilizado, tá certo? Entendi. Então o escalonamento é muito importante. Se eu tenho a oportunidade de fazer, muito bem. E trabalhe sempre que possível no sistema de rotacionado. Você vai aproveitar muito mais essa produção do milheto. É isso que eu ia falar. Quando você escalona o milheto também, fica mais fácil para você manejar a rebrota, não fica? É mais fácil. Um dos grandes erros que a gente vê porque ele é um capim, ele é uma forrageira que passa muito rápido, ele cresce muito rápido.
Então, quando você fala assim, mas eu não... A gente tem relato de produtor que fala, plantamos e não tivemos esse desempenho que a turma fala de ter 1 quilo por dia. Você entendeu? Mas às vezes por quê? O que acontece? Como plantou a área total, erra no ajuste de lotação, erra às vezes no manejo. O que acontece? Uma parte dessa área ele vai passar. Se ele passar, o valor nutricional cai, o gado não consome, então se não tem valor nutricional, não tem consumo, não vai ter desempenho animal. Segundo, é que às vezes o animal, por seleção, por seletividade, ele larga essa área passada e vai ficar batendo aonde? Eu não falei que o milheto rebrota? Se eu bato, ele rebrota, bate, ele rebrota, bate, ele rebrota, o gado pasteja, rebrota, um pedaço da área fica passada e o gado fica em cima só da areazinha que está rebrotando. Também não vai ter desempenho, porque não vai ter consumo de matéria seca. Está até consumindo um volumoso de alta qualidade nutricional, mas não tem consumo de matéria seca. Quem já assistiu live nossa para trás, nós já explicamos isso aí. Então, sim, não tem consumo, não vai ter desempenho. No outro está passado, não tem nem nutricional e também não vai ter consumo, não tem desempenho. Então, na média, o rebanho não desempenha o que precisava. Aí eles falam, mas o milheto para pastejo é muito ruim. Não. Se conseguir, se tem a fazenda que tiver a oportunidade de fazer isso dentro de um trabalho escalonado, dentro da janela de plantio, ótimo, você vai conseguir. Você vai conseguir alto desempenho, tudo que o milheto possa produzir para você. Né? Então, um outro erro constante que acontece é justamente isso. Passou, foi colocado os animais com 70 a 80 centímetros, ele já começou a emborrachar, ele já começou a soltar o pendão, ele já começou a envaretar. Também ele não vai perfilhar, ele não vai ter rebrota. Eu diminuí o tempo de uso do milheto, tá certo? E como ele emborrachou, perde valor nutricional. Se perdeu o valor nutricional, o animal não desempenha o que ele poderia estar desempenhando, tá certo? Que foi programado, que foi estimado para desempenhar. Então, isso são os erros muito recorrentes na utilização do milheto, enquanto pastejo, quando safrinha para boi, tá certo? Certo. As dúvidas em relação ao manejo eram essas, né? Era como a gente tem que utilizar da melhor forma possível. É tudo batendo na tecla do planejamento, né, Marcelo? Não, e atenção. Você tem, agora você sabe do milheto, né? Você conhece do milheto. Claro, é pouco tempo para a gente falar tudo que pode, mas olha a oportunidade de possibilidade de utilização que esse capim tem, que essa forragem tem, tá? Então, eu tenho janelas de plantio, eu tenho baixa exigência de fotoperíodo, eu tenho baixa exigência de água, eu tenho baixa exigência de fertilidade de solo para a utilização disso aí. Posso usar consorciado, posso usar solteiro, posso deixar para produzir grão, né? Então, posso utilizar para produção de volumoso silagem. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas no desespero total de não ter mais nada, é interessante, você vai fazer uma silagem de custo mais baixo, tá certo? Então, sim, você tem, olha a gama, né? Igual o Jean falou, é um coringa na mão que você tem. Então, saiba utilizar. Põe isso dentro de um planejamento, dentro de uma gestão e use. Em 95% das formas que a gente recomenda, o milheto tá. Seja solteiro, primeiro, seja se a fazenda tem a possibilidade ou tem terceiros perto para fazer uma dessecação, porque se eu não for dessecar, não tem porquê, se eu for gradear tudo aquilo de novo, é preferível já fazer direto e colocar isso tudo, utilizar o pasto mais o milheto em consórcio, tá certo? Mas se eu tenho essa oportunidade, é igual eu falei assim, eu ganho 1 ano de forragem muito nutritivo, muito nutritivo. Nós estamos falando de pasto novo.
em outubro, novembro do outro ano, né, que dá 20% a mais de ganho. E nós estamos falando de milheto, quase que 11 meses, 12 meses, 10 meses dentro desse período aí de utilização. Então você ganha muito com isso. Então saiba as possibilidades que tem da utilização dessa forragem, dessa gramínea. Né? Entendi. Em questão de região do Brasil, a região do Brasil que mais tem que ficar atenta aí, que esses benefícios do milheto é quem? É o Centro-Oeste? Por condições de plantio, condições climáticas? Sim, nós temos. Ele não vai bem no frio, né? Mas então no Rio Grande do Sul não posso plantar? Pode. Se você quiser usar ele lá em setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, você pode utilizar numa reforma de pasto, na condição que tiver a oportunidade aí, entendeu? Então, assim, você tem que entender que ele tem uma ampla janela para ser plantado e que não te atrapalha a utilização das grandes safras, né? Por quê? Baixo fotoperíodo, não tem dia curto, chuva, não necessita muita chuva, né? Baixa fertilidade de solo, muito bom para solos arenosos. Então, olha só a gama de vantagens que você tem para que você possa lançar mão disso aí como uma estratégia de uso, tá certo? Mas saiba que se errou o pastejo, se errou o manejo, ele não vai desempenhar tanto em lotação como em produção de arrobas por cabeça. Tá? Você vai perder um pouco com relação a isso. Agora, é muito rápido para ser utilizado quando você trabalha com pasto consorciado, né? Eu vou plantar milheto e o pasto que eu quero ter junto, então é muito rápido, cobre muito rapidamente o solo. Uma coisa que tem que deixar bem pontuada aqui, que se errar a quantidade de semente no pasto consorciado, o milheto abafa o outro capim. Chega a matar. Chega a matar não, porque não chega nem a sair. Tá certo? Então ele abafa. Tem que tomar muito cuidado, saber muito bem essas recomendações aí que vão ser utilizadas. Tá? Um outro erro é tampar demais a semente do milheto. Então tem que tomar cuidado com a profundidade, 2 a 4 centímetros. Isso aí, então, tem que tomar muito cuidado. E é um pasto, né, uma forragem de alto valor nutricional. Então, saiba aproveitar o máximo que ele proporciona. Né? Essa ciclagem de nutrientes, a produção de matéria orgânica que ele deixa no solo depois. Então, tudo isso aí é muito interessante. Pastos que você vai... Eu tenho que combater muito pasto muito sujo, que eu vou estar mudando o capim, estou reformando. Às vezes a entrada do milheto nesse agosto, setembro, fazer um milheto solteiro primeiro, muito bem adensado, muito bem caprichado, ele tampa muito rápido, ele cobre muito rápido o solo. Então ele vai te ajudar a controle de plantas que não desejadas ali, que você vai ter que tá brigando para a implantação do novo pasto, tá certo? Então ele é uma puta ferramenta que pode ser lançada à mão de acordo com as necessidades que a fazenda tem, tá? Certo. Então, assim, Rafa, nós estamos chegando aqui no meu, aqui já faltando 10 minutinhos, 10 e pouquinho. Vou abrir para perguntas aqui, eu nem só vi uma pergunta aqui que até agora, né, não temos perguntas. Quem tiver afim aí, vamos perguntando. Se não, a gente volta na quarta-feira, tá? Eu já coloquei lá nos stories
os próximos assuntos, né, que nós vamos conversar essa semana, tá? Hoje tem a live com a Vitorino Underline Agrogestão, continuando o grande assunto que a gente começou na sexta-feira, que são as 7 sangrias da pecuária de corte, né, o que arrocha a lucratividade dessa turma aí, dos produtores, né? Chegou mais uma pergunta aqui. Quando plantamos consorciado milheto mais um braquiarão, ele chega primeiro. Pode colocar para pastejar primeiro? Sim. O grande benefício disso, né, potencial genético, é justamente você ter essa oportunidade do uso do milheto primeiro. Ele cresce mais vigorosamente do que o pasto. Então, quando ele tiver 50 centímetros de altura, que seria a hora de soltar o gado aí, para fazer esse primeiro pastejo, o capim que está abaixo dele, porque está sombreado, vai estar assim, ó. Então o animal vai nele, come, e aí você tira o gado. Pastejo rotacionado. Esse capim vai crescer um pouco e o milheto vai crescer de novo. Volta o gado. Ele rebaixa. Ele não foi no capim ainda. O milheto está aqui e o capim agora já está aqui. Ele não foi. No terceiro ciclo, aí já vai estar mais ou menos igual. O milheto já vai estar pendoando um pouco mais baixo e o capim já está bem trabalhado. Mas isso aí nós já temos aqui, às vezes, 50 e poucos dias de uso, ou até mais, certo? Então, olha o tanto de carne que você produziu, se você tivesse que esperar esses 45, 50 dias, 60, às vezes dependendo até dependendo de forma, de cabeça de gente aí que deixa o pasto no varietar primeiro para depois soltar gado. Então, você imagina o tanto que você já perdeu de produzir arrobas em cima disso aí. Então, o interessante dele é isso. Pode formar com pânico, com braquiarão, certo? Pode formar com umidícula, se for em terra de areia, que não vai ser umidícula, dictioneuro, que vai ser em terra de areia aí, que não é alagada, que não é úmida, tá certo? Terras mais fracas, né? Igual a gente tem fazendas aí que fazendo isso aí no norte de Minas, em terra mais arenosa, mais seca, então, de baixa fertilidade. Então, a gente trabalha dessa forma aí, plantar junto com o andropólogo, tudo cabe para muitas espécies forrageiras aí, tá certo? Então, moçada, voltando lá, né, do que a gente estava falando, das 7 sangrias do produtor, hoje, 20 horas, horário de Brasília, no Instagram da Vitorino Underline Agrogestão. Nós voltamos com a 11:11, quarta-feira, Rafael, tá certo? Quarta e quinta, né? Na sexta não teremos a 11:11, tá? E aí a gente volta a conversar, então, na quarta-feira, e quem nos prestigiar hoje também, às 20 horas, na Vitorino Underline Agrogestão. Com o assunto. Quinta-feira, já vou adiantar também o tema, nós teremos uma live extraordinária, né? A Potencial convida, um papo em potencial, com a Agropecuária Kerly novamente, a respeito da Key Line, tá? Que é uma utilização de nível, então vai ser muito melhor demonstrado isso aí na quinta-feira às 19 horas, tá certo? Então, moçada, obrigado, Rafaela, por estar mais uma vez aí com a gente. Moçada que acompanhou, muito obrigado. O almoço a Potencial paga esse almoço, esse rodízio de conhecimento aí. Então, fiquem com Deus, a gente se vê hoje à noite e durante essa semana. Um grande abraço, obrigado, Rafa. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.